Olá, internautas. Eu sou Flávio Demarque. Bem-vindo ao Educar Convida, um bate-papo informal que leva a você a visão dos melhores profissionais em suas áreas de atuação. Hoje teremos os desafios dos profissionais de fotojornalismo. E para entrar nesse universo de informação, temos convidados muito especiais que já estão prontos esperando por você. Para você que já conhece a Educar, deve estar estranhando um pouco o nosso cenário, um cenário diferente, para uma data muito especial. Vai ser aqui uma mesa redonda, literalmente, com grandes fotojornalistas e vamos conversar sobre essa profissão. E para isso, chamamos alguém que conhece muito de fotografia e não me deixou falar muito mais do que isso sobre ela, que é a Simonetta Persichetti. Tudo bom, Simonetta? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, mediando e conversando com meus amigos de longa data. Que maravilha. E vai ser muito bom. Obrigado a todos por estarem aqui. A gente aqui do Educar, a gente está bem contente disso ter acontecido e a gente espera realmente que seja tudo o que a gente imaginou, que com certeza vai ser. Tá bom? Simonetta, como vai ser o nosso bate-papo? Bom, fotojornalismo é uma profissão que está sendo bastante discutida ultimamente, né? Então, nós vamos tentar resgatar um pouco dessa história e da importância do fotojornalismo para contar a história do país. Para isso, nós decidimos eixos temáticos, relatos, né, narrativas de cada um deles, limites até onde podemos ir, então vamos falar de ética, dificuldade e sobrevivências, né? Qual realmente a função de um fotógrafo, de um fotojornalista? Ele é um contador da história ou ele é um herói? Né? Como ele se coloca dentro desse meio? Muito bom. E a gente aqui vai ser dividido em 3 blocos, todos hoje, mais ou menos 1 hora em cada bloco. E para você que está em casa, pode mandar sua pergunta, pode mandar sua dúvida para cá, que eu vou estar por aqui tentando passar as suas dúvidas para esse pessoal. Vamos começar, Simone? Vamos. Então, nesse primeiro momento em que a gente está falando de relatos, eu vou relembrar de um período muito duro da nossa história, de 64 até 85, onde nós vivemos sob uma ditadura. Também falava-se muito nessa época que o jornalismo foi o grande narrador dessa história, porque, com sorte, os censores entendiam de texto, mas não entendiam de imagem. Então, muitas imagens passaram e puderam ser publicadas justamente porque, fora de um contexto, eles não conseguiam censurá-las. E eu gostaria, então, de começar conversando com a Nair Benedito e perguntar, Nair, como foi fotografar nessa época? Quais os relatos que você tem a contar? E, acima de tudo, né, uma mulher nesse momento, né, de uma profissão 3 bastante. horas que vai durar, então... Podemos começar. Olha, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui. E eu sempre pontuo um pouco que o meu trabalho de fotografia, eu não me sinto exatamente dentro dessa área do fotojornalismo, porque eu nunca trabalhei, apesar de fornecer para várias revistas e tal, mas eu nunca trabalhei pautada pelo jornal, nem pelas revistas e tal. Eu sempre fiquei um pouco à parte, eu me senti sempre uma contadora de histórias. Então, eu até fugia um pouco dessa coisa muito factual, assim, eu estava sempre atrás de alguma coisa que era tão difícil fazer as matérias durante a ditadura, porque a ditadura é uma coisa horrorosa, não tem nem qualificativo suficiente para falar o que é uma ditadura. Então, era uma dificuldade tão grande da gente, que eu tinha eu queria que as minhas fotos, não por um egocentrismo, nada, mas eu queria contar essa história, eu queria que essas fotos que a gente estava... Porque, veja, na época da ditadura aconteceu N coisas nesse país, coisas importantíssimas, como o primeiro encontro indígena. Imagine, você está
num lugar que está acontecendo um encontro indígena, onde, além dos indígenas, eles mesmos, tinha toda a sociedade convidada para participar e discutir as medidas que estavam sendo tomadas. Altamira, né? Altamira, isso, em Altamira. Outra coisa é o ABC. Gostando ou não gostando de tudo que adveio de lá, foi um marco na história desse país, entende? Então, era de repente, depois, justamente, com ditadura e tudo, de repente, os operários se levantaram e falaram: vamos começar a reivindicar, vamos começar a batalhar, vamos começar a dizer não e tal. Então, eu acho que uma das coisas boas da minha idade é ter podido participar de todas essas coisas, de estar presente, de estar fotografando, e tem fotos documentando da maneira que foi tudo isso. Então, é um prazer estar aqui. Evandro, por outro lado, você muitas vezes é chamado, e eu não concordo com isso, como fotógrafo da ditadura, porque isso é um duplo sentido, né? Verdade. Mas, na verdade, você é, né, o fotógrafo que esteve muito perto, inclusive com essa foto aqui, né, que é quase que um marco, né, desse momento, a tomada do Forte Copacabana. E você sempre esteve muito presente nesses atos, as suas fotos marcaram história também nesse momento, né? E muitas vezes você teve que fugir, se esconder, para não ser preso. Como é que era nesse momento? Eu acho que, como é que foi? Uma vez, estar aqui com você, diante dessa gente tão importante aqui, dessa nata da fotografia brasileira, da Naí, de você, Simoneta, do Rogério, do Juca, do Cadão. Eu estou só apresentando hoje. Do Elinho, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas, na verdade, eu não estou fotografando a ditadura, eu fotografei moda, eu fotografei tantas outras coisas. Parece que eu estou fazendo um novo livro agora, que meu amigo Rogério está sendo o editor de fotografias. Estamos brigando muito para separar, escolher qual entra, qual não entra. Tá tendo um ele está cortando muito as fotos? Ele corta as fotos? Só as ruins, só as ruins. Só as ruins. O foco está fora de foco. Ampliamos 1.200 fotos, 10 por quilo, e já chegamos a 200, 300, e essa semana nós vamos ter uma última reunião para selecionar as definitivas, que acho que serão 250. Nossa 15ª reunião. Aquele funil, né? Vai ser uma Coloca o loucura, funil. uma loucura. Mas eu acho que foi muito importante. Eu acho que a fotografia tem um papel muito importante da ditadura. Como você falou, que a gente conseguia driblar. Eu, no Jornal do Brasil, onde eu vivi por 47 anos, nessa época da ditadura, foi muito importante, porque a gente tinha um editor, um diretor de redação, um editor de fotografia belíssimo, um cara de um olhar espetacular, que era o velho Alberto Ferreira. Então, a gente conseguia mostrar aquilo que realmente o texto... Eu me lembro que os militares viviam dentro da redação do Jornal do Brasil, e os repórteres sofriam muito, porque era tudo destruído daquilo, era mordido, era estraçalhado. E a gente, através da fotografia, a gente conseguia driblar aqueles caras que não entendiam, não sabiam fazer uma leitura visual das imagens. Às vezes, é claro que a gente sofria muito, às vezes a gente era destruído. Mas acho interessante a gente colocar também que nesse momento aí o editor era Alberto Dini, né? O jornal, né, favorecia esse tipo de imagem. Não mudou, pelo contrário, existia, quer dizer, tinha um clima favorável a tudo isso. O Jornal do Brasil pagou caro por isso. O reportariado ali, uma certa liberdade de atuação, né, Van? Também era uma época em que o jornal era feito por jornalistas, né? Não eram as grandes empresas tomando conta, né? Nós não éramos pautados, a gente saía para fazer o nosso olhar, a gente fazia, era preso, enfim, quantas vezes eu consegui correr e ser apreendido, material preso, tomado, mas a gente conseguia derrubar. Eu me lembro da foto da ditadura, da passeata do Semil, perdão, onde a gente escolheu aquela foto abaixo da ditadura e povo no poder. Foi um dia maravilhoso, um dia glorioso, um dia que a gente achava que o Vladimir seria morto ali e nada aconteceu. Foi um dos dias mais memoráveis da minha cobertura ali, daquela passeata do Semil. E aquela foto abaixo de Palmeira? Palmeira, foi um grande líder estudantil. E aquela foto que a gente escolheu abaixo da ditadura e o povo no poder, nós achávamos que ela seria a primeira página.
E aí o Alberto Ferreira ampliou ela em 30 por 40 e levantou do eufórico, eu eufórico, Dini, a foto é essa, da primeira página. E a gente esqueceu que nós estávamos com 2 militares na redação ali atrás, sei lá, de repente eles apareceram, vocês acham que nós somos bobos, nós somos, falou em palavrões, né? Pegou aquela foto e rasgou, disse, essa porcaria não vai ser publicada, coisíssima nenhuma. Eu quero ver o resto do material, vocês vão publicar uma que não diz nada, que não conte nada. E a gente, então o jornal publicou na primeira, essa foto foi rasgada, foi destruída, e se publicou a foto que mostrava a passeata na sua totalidade, que não se lia, tinha uma leitura visual de nada, de faixa, de nada. Então, essa foi aqui? Não foi essa, foi uma outra que tinha uma multidão incrível na primeira página. Mas isso acontecia sempre, mas eu acho que o Jornal do Brasil teve uma competência de publicar textos, fotos, e a fotografia tinha uma liberdade completa lá no Jornal do Brasil. Às vezes você era preso, eu me lembro daquela foto do estudante, caindo, que foi morto ali, a queda do estudante, que os militares partiram para cima de mim. Só que eu corria muito na época, eu era uma águia para correr. Mas foi um dia louco, foi um dia que a gente correu, partiram para cima de mim, eu consegui driblar os 2 militares que estavam correndo atrás de mim e consegui chegar, me esconder lá na 7 de setembro, porque a 7 de setembro era o palco de todas as manifestações, que os estudantes desciam da Cinelândia em direção à Candelária, e ali eles paravam na 7 de setembro com o Rio Branco, fazendo as manifestações, bola de gude, a cavalaria, e uma loucura, gente caindo morta, era uma loucura. Mas eu acho que a fotografia teve esse papel importante e a gente conseguiu mostrar muita coisa e sobrar muita coisa, que hoje nós estamos discutindo sobre isso e mostrando sobre o que foi aquele momento histórico no país, que foi a ditadura. Tragicamente, para a fotografia foi muito importante. E Cadão, você no Sul? Então, para mim foi um pouco diferente, assim, porque quando eu tinha 20 anos, meu pai, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, 11 anos, em 61, meu pai era secretário de imprensa do governador do estado lá, que era o Leonel Brizola, e meu pai estava no centro dos acontecimentos da campanha da legalidade, né, que garantiu a posse do João Goulart depois da renúncia do Jânio Quadros. Meu pai foi o articulador da rede radiofônica, um dos responsáveis pela rede radiofônica, que garantiu a posse do Jango. Então, ele foi depois eleito vereador, então a política sempre esteve muito presente dentro da minha casa e tal. Mas, tragicamente, como aconteceu com tantos outros brasileiros, meu pai foi preso, foi em 64, quando houve o golpe, foi parar na cadeia, ficou 30 dias detido, enfim. E a política sumiu, não só de dentro da minha casa, mas da casa de todos os brasileiros durante muito tempo. Aos 20 anos, o Assis Hoffmann, que acaba de falecer, me sugere que eu vá até o Uruguai cobrir as eleições lá. E eu achei bacana, porque no Chile era o Salvador Allende, no Brasil era o Médici, ou seja, um governo eleito de esquerda, uma ditadura de direita no poder aqui. E o Uruguai estava naquele movimento pendular, pela primeira vez, a Frente Ampla, que hoje governa o país, era uma terceira força, que tradicionalmente os partidos lá eram brancos e colorados. Surgia pela primeira vez uma terceira força, que era a Frente Ampla, ia ter um candidato de esquerda e que ia tentar, como o Salvador Allende, chegar ao poder via voto popular. E eu, para minha surpresa, eu reencontrei a política, né? A alegria da política nas ruas, comícios, a participação popular, numa campanha presidencial que eu nem sonhava mais, que aqui o Brasil era um túmulo nessa época. E aí eu encontrei Montevidéu com situações como essas. O Líber Serem, o candidato, era um general de esquerda, e lamentavelmente o Uruguai depois seguiu os passos do Brasil, né? E acabou, como sempre, fechando o Congresso e a tortura e as prisões, e, enfim, e veio aquela tragédia que assolou a América Latina como um todo. Então a política, para mim, eu vi, digamos, no exterior pela primeira vez, um processo que eu já tinha vivido aqui no Brasil e tive a oportunidade de testemunhar, porque depois, como fotógrafo da Veja, fui mandado diversas vezes ao Uruguai cobrir a fechadura, digamos, né? Da abertura à fechadura, quer dizer, a transição lamentável que o Uruguai passou, assim como todas as outras nações do Cone Sul. Né? Juca, a Anaí já falou um pouco disso, né, do trabalhar independente, e eu lembro vocês dois, enfim, aliás, foi uma das minhas primeiras matérias quando eu comecei a escrever sobre fotografia,
que foi a fundação da agência F4, né? Que foi uma agência que, enfim, fez história numa época em que isso ainda não era muito comum no Brasil. E vocês, de forma independente, fizeram essas coberturas da ditadura, inclusive trabalhando com menores, com travestis, com temas até, na época, proibidos pela imprensa, né? Não só o acompanhar realmente a ação do militar mesmo, mas também cobrindo assuntos que os militares não queriam mostrar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da F4 e depois eu vou perguntar para o Hélio, como editor, né, essa foto que ele publicou na Isto É, que são suas fotos, né? Mas falar também disso, né? De como era ir atrás de temas proibidos, né? Não só a perseguição do militar, mas temas que não podiam ser tocados. A F4 ela surge num contexto, né, de insatisfação com o regime político, com a ditadura, né, que reúne várias coisas. E os fotógrafos estão dentro disso também, né? Eu comecei nos anos 70, trabalhei na Veja, trabalhei na revista Visão, passei pelo jornal Movimento, fui um dos editores de arte do jornal Movimento. Eu convivi com a censura diretamente, né? Eu me lembro do jornal ser fechado semanalmente, tinha que ser enviado a Brasília, se mandava as matérias, se mandava as ilustrações, tinha o Angeli, Luiz G., Jaime Leão, Paulo Caruso, Chico Caruso, todos esses grandes nomes passaram pelo movimento. E alguns fotógrafos também passavam pelo movimento. Luiz Humberto. O Luiz Humberto teve uma foto famosa dele, do ministro do Falcão, ministro da Justiça, Armando Falcão, que era uma cena dele fazendo uma ameaça assim, tipo, eu te cubro de porrada. E essa foto foi várias vezes para Brasília e ele voltava com carimbo de vetado. Os desenhos eram feitos com cópia em papel carbono e numerados. Eu era o editor de arte, então eu coordenava isso. Então ia para Brasília. Semanalmente um assessor em Brasília lia o jornal inteiro. Então, a gente, quando o correspondente pegava, o desenho número 30, vetado, a foto número 40, que eram xerocadas para não estragar os originais, e também para os desenhistas não perderem tempo. Então, a gente via um jornal totalmente mutilado. Se mandavam 3 jornais para Brasília, saía um, mais ou menos, né? Então, as fotos tinham isso que a gente falou, escapavam um pouco os censores. Não controlavam muito, mas tive essa do Luiz Humberto, teve algumas cenas brasileiras feitas pelo João Bittar, que era um dos correspondentes em Recife, de enchentes, problemas sociais, os censores vetavam essas fotos também. Então, teve muitas fotos que passavam nessa época e muitas foram vetadas. Aí, eu acho que isso é mais ou menos meio dos anos 70, 75, 76, eu acho que vai crescendo, né? Depois eu me lembro que surge a Isto É, o Hélio vai talvez falar disso, ele surge uma revista mensal, vira depois semanal, e com uma proposta nova de acompanhar tudo isso. Os estudantes começam a sair para as ruas em 77, eles começam a tomar porrada na rua, nós cobrimos isso, né? Em 78 começa o movimento de custo de vida, em 79 começa o movimento pela anistia, aí já se fala o Geisel já fala em abertura lenta e gradual, né? Então, nesse contexto todo, eu acho que tinha que surgir a F4. Surgiu a F4, surgiu a Angular, surgiu a Ágil em Brasília. Então, havia toda essa necessidade. E também dos fotógrafos se tornarem independentes. A gente vinha de redações onde os fotógrafos eram chamados de o meu fotógrafo dos repórteres. Cumpriu ordens. Aí a gente passou, na Isto É, a gente já tinha essa liberdade com o Mino Carta, de trabalhar independente. Muitas vezes a gente se pautava e depois os repórteres iam atrás, porque a gente tinha as fotos. Os caras tinham que fazer o texto, porque as fotos já estavam feitas. A gente arrumou essa liberdade. Mas olha, conquistar. Isso é importante. Outra coisa que o Hélio é importante. Eu queria dizer, só uma parte, por favor. No Jornal do Brasil, essa coisa que você falou do meu fotógrafo, não existia isso. A pauta que nós criávamos. Não havia esse negócio do repórter. Vem cá, meu fotógrafo. A gente é que ditava. O Jornal do Brasil tinha essa tradição e esse respeito. Eu não incluo aí o Jornal do Brasil. Vocês sempre tiveram uma independência. Olha, e, por exemplo, e hoje... Para você ter uma ideia, essa foto da tomada do Forte Copacabana,
Eu morava no Posto 6, eu jogava vôlei com o Capitão Leno, e ele me chamou de madrugada, eu morava na Júlio de Castilho, no Posto 6, o Leno disse, Evandro, a revolução está acontecendo, eu vou para o forte onde ele era baseado, o Capitão Leno, aí ele quer vir comigo, eu fui. Pus a laica debaixo da camisa, avisando assim, esse bate continência também, se passar, passou, se não passou, você se lasca, porque... Aí chegamos lá, ele bateu, eu bati continência também, falei qualquer bobagem lá, para entender. E entrei logo em seguida, fiz essa foto, foi uma foto que nenhum jornal fez. E em seguida chegou o Castelo Branco, que foi aquela coisa engraçada, eles pousaram, e bate aqui, senhor retrato, que eles achavam que eu era fotógrafo do Forte Copacabana. Aí eles faziam, o comando do castelo aqui, tira o meu retrato aqui, senhor fotógrafo. Aí o Forte Copacabana fazia a mesma coisa, senhor fotógrafo, bate nosso retrato aqui. Em seguida eu fiz essa foto e pulei fora, é uma coisa que a gente criava a pauta, ninguém sabia, eu liguei pro Dino, olha, eu fui o único a entrar no Forte Copacabana. Ele disse, corre para cá e traz o material para a gente publicar isso. E aconteceu essa coisa do Forte Copacabana com o Eu Castelo. não sei se eu estou sendo ingênuo, mas no nosso ambiente lá do JB, sempre que fui chamado de meu fotógrafo, eu acho uma atitude carinhosa. Não sei se eu estou sendo ingênuo. Não, o que o Juca, Mas em São Paulo não era. Não, o que o Juca se referiu aqui é que o fotógrafo, tradicionalmente, principalmente em São Paulo, era um jornalista de segunda categoria. No Estadão, onde eu trabalhei, Em toda parte. era né? isso. Com exceção do JB até. Até porque a moeda desse negócio da gente é informação. E a gente tinha essa moeda de segunda mão, tá certo? Então, eu lembro que no Estadão a gente era pautado por papeletas. Papeleta azul era do Estadão, papeleta cor-de-rosa Ordem da de cor do serviço. Evandro. Olha o serviço. E vinha... Por isso que eu quebrei aqui hoje, tá vendo? Essa era do JT, né? Que era lá do Estadão, azul do Estadão, e essa era da Super Feminino. Agência Estado. Mas eu acho, branquinha. por exemplo, isso que Branquinha, o está Evandro, exatamente. Hélio, isso que o Evandro está falando, eu acho tão importante que hoje, se a gente pegar imagens da ditadura dos anos 60 e 70, quem tem fotos? O Evandro. Claro, isso aí. Era ele, É isso aí. é um dos poucos caras que tem hoje um material Mas, para mostrar. mas pelo que ele falou, você tinha uma conjunção de poder, né? De poder do jornal interessante, que era Alberto Ferreira, Alberto Dines, né? Havia um tipo de casamento que transformava isso. Ou seja, o Estadão era mais complicado. Havia sim talento. Havia sim. Sem falar nos talentos que são óbvios. Além dos talentos da fotografia, havia, principalmente, eu acho, de parte da redação, uma aposta no potencial que a fotografia tem como carga informativa mesmo, que é o quanto ela pode ajudar no jornalismo. Como linguagem, né? Como linguagem, que nos outros jornais demorou muito a acontecer. E o JB foi realmente pioneiro em ceder esse espaço à fotografia, não por generosidade, mas por reconhecimento do potencial que a fotografia tem. A eficiência da linguagem. Exatamente, né? a carga de informação. Agora, uma com a coisa que imagem talvez justifique em São Paulo acontecer isso, o Juca falou en passant, mas quando a gente começou a discutir a agência, no final ficou a F4 e tal, mas a gente discutiu com o Hélio, juntou todo mundo, se lembra? Claro. Poderia ter surgido uma agência só. Não poderia ter surgido uma agência só. A gente juntou, quer dizer, todos os fotógrafos estavam absolutamente insatisfeitos e absolutamente com vontade realmente de garantir a pauta. Eu, por exemplo, meu medo era a edição das minhas fotos fora das minhas mãos. Porque, apesar de que a gente fala, é verdade. Eu acho que a fotografia tinha menos censura, mas tem coisas que, sabe, que saltam aos olhos, né? Se você põe uma pessoa, como a gente viu a foto aí do Vladimir Palmeira, em cima de uma coisa, a multidão embaixo, ela tem um outro sentido do que se você botar tudo No mesmo plano. Então, a edição das fotos, para mim, era uma coisa assim que me perturbava de entregar material nos jornais. E aí, essa reunião que houve, que foi com todo mundo, foi muito boa, porque estava o João Bittar, estava o Elinho, estava o Giraldez, todo mundo que estava muito incomodado com a ditadura, estava querendo uma saída, entende? E a saída apareceu na forma de pequenos grupos, com a sua própria agência, com a sua edição, tentando, inclusive, publicar, e publicava, porque era todo mundo bom, publicar
A foto que queria. A foto que queria. Sem, Aliás, isso sem eu uma acho que a transformação. gente... Deve ao Hélio também. Não, isso eu acho que o Hélio foi uma Eu figura acho que importantíssima. eu ia nessa hora. fazer essa referência. A gente estava falando do surgimento da F4, mas, por exemplo, na Isto É, começa um negócio importantíssimo para a fotografia. Eu me lembro disso, o Mino Carta, isso nós tivemos. Falou, olha, os negativos são de vocês, eu quero uma boa foto na minha revista, o que vocês vão fazer com isso? Eu acho que o embrião das agências independentes, acho que o Mino Carta tem que ser elogiado. Continua sendo um diferencial. Isso foi uma coisa importante. Entendeu Porque eu nossos preceitos, né? mantenho os meus negativos até hoje. Tudo que eu fiz na Isto É está em meu Vocês falam poder. isso porque vocês não faziam corpo a corpo comigo, cara. E eu vou... Eu costumo Você era o definir chefe, o Mino como você- um grande pentelho, um dos caras mais competentes do Brasil, mas um grande pentelho. Então, para mim, aprender a lidar com o Mino Carta foi um grande aprendizado. Tanto que hoje eu sou dono de revista, que é uma grande bobagem que eu fiz. Mas eu sou dono de revista hoje. Eu entendo como funciona esse negócio. E é capaz de entender um pouco mais o Minas, provavelmente também. Não, eu aprendi muito pela negativa com ele também. Enfim, pela positiva Mas com essa certeza. posição, essa importância que o Hélio teve também, sem dúvida, aqui na Isto É, né? A gente pode, que a Naif é referência ao surgimento de diversos grupos, por exemplo, devemos citar o Milton Guran e o... Claro. A AGE, Claro. né? É Um que eu papel falei dos fundamental grupos em de Brasília. São Paulo. Isso, não, exatamente. Claro. Estou só reforçando exatamente o que você disse. Sim. Que surgia em todo lugar, lá em Porto Alegre mesmo tinha a Focontexto, que era a agência do Assis, havia exatamente esse sentimento que a Naif falou, dos fotógrafos reunidos em agências pequenas, mas tentando impor seu trabalho Não, e Tinha contrariamente... cojornal, que era só Cojornal, fotografia, mas era algo... O jornal foi E aqui em São importantíssimo Paulo, a nesse gente fez, período. no Acho que ele foi até o Sindicato primeiro. dos Jornalistas, a gente, enquanto fotógrafos, éramos um grupo muito mais politizado e muito mais preocupado com isso do que os próprios jornalistas. Sim, sem dúvida. Muito Sabe, articulado. Os né? fotógrafos chamavam atenção no Sindicato dos Jornalistas, assim, quando a gente entrava já com pauta, querendo fazer as nossas pautas. Fazer preços, e tal, elaborar preços. Elaboramos uma Tabela tabela mínima. de preço, tabela mínima. Fundamental esse período. Não, São Paulo é uma cidade Sem dúvida. elitista e elitizante. Então, eu acho que os fotógrafos mostraram, na prática, que aquele elitismo com que se olhavam os fotógrafos não tinha nada a ver com nada. Entendeu? Quer dizer, na prática, nós ultrapassamos em muito o que estava se discutindo os jornalistas na parte teórica, como atuar num momento especial daquele. Eu vou pegar carona um pouco em tudo que vocês estão falando, e antes de falar do Hélio fotógrafo, o Hélio editor, né? Que acho que teve um papel importante, justamente, que vocês já nomearam, né? E retornando um pouco ao Juca, antes da gente falar também com o Rogério, lembrar dessas duas fotos, né? Para mim, pessoalmente, são fotos que foram bastante marcantes, que foram publicadas na Isto É, lado a lado, né? Com a abertura de uma matéria, e queria que você falasse um pouco isso também, Hélio, né? Você como editor de foto nesse momento, não só o fotógrafo que vai para a rua e faz a foto, mas o cara que lá dentro tem que batalhar pela foto, Agora, né? a função do editor naquele momento era uma função política, não digo política ideológica, que era óbvio, era política interna, para você ocupar espaço, né? Evitar isso que a gente estava falando, que o seu material não fosse mal usado, né? Que o seu material fosse entendido, bem editado. Então, naquela época, para quem está assistindo agora, tinha uma coisa que chama-se contato negativo. Provinhas. Dectol, provinha. Tinha uns caras que falavam furar contato, tinha uns que furavam contato com caneta Bic, pum, no contato. Ou com tesoura. Pô, meu, você fez um contato aqui, mano? Não é para furar o contato, furar. Mas, enfim. Então, a função do editor de fotografia, que era uma coisa muito rara, a Veja tinha o Sérgio Sade, né? Porque eu era editor da Isto É, era mais política, né? Era ocupar espaço e se fazer ouvir e ver o material que você estava produzindo, né? E, enfim, eu aprendi isso com o Mino muito... Mino Carta, né? Com o Mino Carta, muito na regência operística do Mino, né? Aquela coisa... Imperial. Meio imperial, meio humilhante, meio mussolínica, né? Mas que me foi muito útil, porque eu aprendi a fazer grandes malandragens no bom sentido, né? Ou seja, sentava para paginar com uma pilha de fotos da Ágil,
da F4, da Angular e do staff da Isto É. E eu não tinha muita informação, né, no começo, né? Aí falava, essa foto aqui é boa, tal, o Golbery, mas eu fiquei, boa, por quê? Eu não estou na matéria e tal, né? Aí, de esporro em esporro, na época tinha uma coisa também que ninguém sabe o que é hoje, a Telex, as matérias vinham de longe, numa maquininha que fazia saiu um monte de papel com as matérias e tal. Aí eu fui ao teletipista, que tinha tomado umas cachaças, e ele botou uma cópia para fotografia lá. Então, antes de sentar lá comigo no carta, eu lia tudo. Eu lia Brasília, quem mandou Brasília? Ah, tá aqui, assim, assim. Então, chegava a sentar lá e me disse, olha, o negócio é o seguinte, o Golbery tá falando com o Figueiredo e tal coisa, então tem essa foto aqui, porque eu acho que essa é a melhor foto e tal, dá para abrir com essa aqui. Então, você paginava junto com o cara. Você sabia mais do que o cara, né? Aí que você ia ocupando espaço, entendeu? Então, essas fotos do Zucca, isso aqui era... Uma foto dessa série foi capa da revista. Uma foto isso era a Praça da Sé, aquela coisa da busca desesperada. Nossa, hoje o meu Isso é sonho... 79, né? 78. 78. O sonho hoje, a Anaí disse que não é uma fotojornalista e tal, mas o meu sonho é ser um que se chama de documentarista. Né? Documentarista. Que dá para você fotografar um monte de coisa. Porque o fotojornalista fica buscando o símbolo. Está aqui olha o símbolo aqui. Fechou, né? Está aqui o símbolo, né? Matou a pau aqui, isso aqui dá para dar uma página inteira de jornal. Né? Agora, o gozado é que a gente fala dessas fotos, Zé, essas fotos tem um erro grave aí, né? Tinha que ter uma no meio delas, não deu para fazer, porque o filme encavalou. Mas o que importa é... Entendeu? Encavalou, era o fim da história. A história é o começo e o fim. Quem mandou você não usar digital? Mas nessa época não tinha. Sempre como a gente trabalhava com isso, tem que ser. Você também trabalhou, todos nós. Tinha que ter duas máquinas para os filmes não acabarem ao mesmo tempo, senão se perdia a foto. Por falar em digital, a gente tem já algumas perguntas e alguns comentários aqui. Mas eu queria só que o Rogério também falasse um pouco da experiência dele nessa época. O Rogério, aliás, fala pouco e baixo. É bom. Ele é muito discreto, é uma das virtudes dele. Eu só queria 2 minutinhos, só falar sobre coisas assim. Por exemplo, quando o Elinho citou, que eu falei, não quero ser fotojornalista, que eu falei. Por exemplo, isso daqui, para mim, é a imagem da posição da igreja naquele momento, que também foi um fator determinantíssimo, importantíssimo. Na abertura democrática, a igreja eu até estou gostando de falar disso, porque agora eu não teria chance de fazer a mesma coisa que foi feita ali. A posição da igreja nesse momento, e eu acho que essa foto... para mim, a hora que eu estava fazendo, me deu uma puta felicidade de estar fazendo, porque eu falei, pô, estou colocando a igreja num papel merecido dela, e felizmente essa bandeirinha aí ajudou bastante a colocar junto com os arcos e tal. Voltando à igreja, só para citar, só antes de passar para o Coitado do Rogério. Não quero deixar o Rogério falar. Eu vou falar. Ditadura, tá vendo, Rogério? Só para completar a informação que a Nair falou da igreja, essa foto dos policiais e a igreja no fundo, ó, por exemplo, essa foto acabou depois, tempo que saiu na Isto É, quando o Papa voltou, aquele Papa polonês em 1880, veio ao Brasil, antes ele vinha, a Stern deu essa foto em página dupla sobre a igreja que o Papa ia encontrar no Brasil. A gente estava falando do uso editorial das fotografias, era isso. Rogério, não te deixam falar. Desculpe. Para você, que foi esse período. Como introdução, eu estou calado aqui observando e me dei conta que eu estou assim, numa mesa que tem a ver com as minhas origens, tá? Quer dizer, eu fui da F4 e tinha aqui o Juca e a Nair como grandes referências, né? Fui estagiário do Evandro, lembra? Depois fui editor do Evandro. Diminui um pouco. Quando eu virei editor, a primeira coisa que eu fiz, eu vim a São Paulo conversar com o Hélio. E ele me deu uma grande receita do bolo, né? Como montar uma equipe, que ia fazer uma grande besteira, né? E o Cadão foi meu chefe na Veja Rio, na sucursal da Veja. Então, e a Simoneta foi o quê? Qual? Entrevistadora, fui amiga, só entrevistei. Foi outra pessoa que está nessa história com a gente. Esse negócio de chefe não é verdade. Na verdade, nós dividíamos lá, porque eu sempre tive o maior apoio. Aliás, quando cheguei no Rio para trabalhar no Escola da Veja, a primeira pessoa que eu queria ter ao meu lado foi o Rogério. A gente tentou uma primeira investida contra ele, refratário,
preferiu continuar no Jornal do Brasil, mas depois a gente conseguiu convencê-lo, ele veio trabalhar na Veja, que foi um parceiro... Quando havia Vida Inteligente. Excelente. Na Veja. Quando a Veja era uma outra Quando havia Veja, né? Uma outra Veja muito diferente Nós dessa. fazíamos 5 revistas por uma, né, cara? E que foi uma perda lamentável, mas depois ele voltou. Tá bom. Bom, Rogério, continua, eles te cortam. Eu comecei no jornalismo, como o Juca falou, em 79 ali, eu estava saindo da faculdade e estava virando estagiário do Jornal do Brasil. Então, eu não peguei a dureza das ruas que o Evandro encarou, né? Quer dizer, o meu processo aí começa na anistia e vai até as diretas já, né? Quando eu saí da faculdade, eu já tinha quando eu entrei no Jornal do Brasil, eu já tinha consciência de que a função de fotojornalista, do jornalista, né, era a interface pensante entre o fato e o público, o leitor. Essa consciência eu já tinha. Mas o que mais me fascinava, né, era ouvir as histórias do desempenho dos fotógrafos nesse processo da ditadura, né? Era fascinante para mim, por exemplo, ouvir histórias do Evandro, do Rubens Barbosa, do Rony Teopa, toda a equipe do Jornal do Brasil, as estratégias, como é que a gente faz. A gente enterra filme nas praças, nos jardins, para resgatar depois, né, Evandro? A função do motorista de reportagem. Também né? foi muito importante. Ele era parceiro do repórter e do fotógrafo. Quantas vezes o Paz, lembra, o motor JB, resgatava os filmes, a gente combinava, a polícia vai me pegar na esquina, eu lanço o filme, você pega a mala, leva no jornal, põe dentro da meia, esconde na cueca, enfim, isso tudo para mim era fascinante, né? Então eu aprendi muito, né, dentro desse ambiente, e aí sim, no processo de extensão, fiz um pouco do finalzinho do governo Geisel e peguei o governo Figueiredo, né, e cheguei a cobrir viagens do Figueiredo, né, e aprendi também que a gente tinha que trabalhar quieto, sem reclamar, porque a segurança vivia cutucando a gente, beliscando, às vezes machucava, assim, enfim, né, e a gente tinha que ficar calado para publicar aquele fato, enfim, né? Mas não passei a dureza que o Evandro, o Nair, talvez tenham passado mais, né? E no processo da F4, para mim também foi muito importante, porque ali eu entendi, como já foi dito aqui, que nós tínhamos a possibilidade de desenvolver nossas próprias pautas. E aí veio o grande insight na minha cabeça, que era o seguinte: eu entendi que a gente poderia ter uma identidade própria, né? Foi daí que saiu o meu livro do Carnaval na Lona, foi da F4 que foi a primeira experiência com surfistas de trem, ou seja, eram pautas que a gente fazia, que a gente se identificava com aquilo, né? E então é isso. Aí eu comecei, mas por aí. Só para concluir, né? Ele falou que o filme é cavalor, então eu me lembrei que a gente teve um chefe, né, que dizia que a história da foto só interessa para o fotógrafo. Para o público, para os leitores, interessa a foto. E é claro que nós, fotógrafos, sempre somos um pouco, digamos, condicionados assim, a contar essas histórias que o filme cavalou, que tivemos esse problema ou aquele, e como é que a gente driblou isso ou não. E a gente lembra muito mais, talvez, dos fracassos até do que das coisas que deram certo, né? E a história de que a história da foto só interessa para o fotógrafo, não interessa para o leitor, também não é muito verdade, porque a gente vê que até hoje a história das fotos continua sendo muito debatida. Claro. Se a foto do Roberto Capa lá do soldado espanhol é verdade ou não é, se foi uma cascata, como a gente chama, o beijo, assim, né? O que é simulação, o que não é, o que é a carga simbólica de cada foto, independente dela ter sido armada ou não, enfim, é uma discussão eterna. Então eu acho que a história da foto interessa sim muito para o fotógrafo, para a gente aprender com os erros e com as experiências dos colegas, mas a história da foto interessa para todo mundo. Claro que sim. Mas antes da gente também falar do digital, né, que você estava falando, da contemporaneidade, esses anos que a gente está falando de ditadura brasileira também foram anos de ditadura na América Latina, né? E vocês também tiveram experiências em sair do Brasil e cobrir, né? Você, o Uruguai, você foi para El Salvador, o Hélio também, você para o Chile, Pinochet, tudo, né? Fotografou o Neruda morto. Então foi um período também que a gente fala Brasil, 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 mas a América Latina como um todo tinha um pouco essa dificuldade, né?
E a gente também, acho que estava num processo de reconhecimento de que a gente fazia parte desse... Latino-americano, né? E desse A mundo fotografia- mudando, né? Desse mundo se transformando. E a fotografia, inclusive, é uma coisa que para mim foi uma surpresa enorme. Todo mundo, todos os fotógrafos sabiam fotógrafos europeus, americanos e tal. Ninguém sabia nada do Peru, ninguém sabia nada da Bolívia. E continua não sabendo, isso que é o pior, né? menos. Melhorou, mas... O único no Peru que é reconhecido é o Martin Chan. Os governos se comunicavam muito bem. Mas a parte da Operação Condor, enfim, que era a questão dos governos, existe uma arrogância brasileira com relação à América Latina. Isso existe mesmo. Existe, a parte toda, a claro. coisa normal das brincadeiras fronteiriças entre gaúchos e argentinos, que é engraçado e tal, mas tem uma arrogância brasileira. Também entre gaúchos e brasileiros. Né? Também entre gaúchos e brasileiros. Principalmente, eles cantam o hino deles, né? Eu fui, só rapidinho, eu estava no estádio de futebol, pela primeira vez eu vi o seguinte: boa tarde, o locutor oficial do estádio, boa tarde, gaúchos e brasileiros. Aliás, estava com o Leonel, seu filho. Você fez um resgate, né? Cada um. Foi matéria lá do... Ou não, estou enganada. Lá no Uruguai, dos sequestros, né? Sim, É. uma das coisas que eu fiz muito, porque Universina eu estava dizendo, É isso. eu comecei indo pela primeira vez, aliás, aos 20 anos, ridiculamente levando uma autorização do meu pai para poder atravessar a fronteira desacompanhado, né? Então, eu era um guri. aspirante de fotojornalista. Um piá. Ganhei o apelido de Tiquilim de Pelo Largo, como chamava lá, porque eu usava um cabelo grande assim, e eu sentava numa mesa com gente qualificada como o Newton Carlos, o Paulo Totti, o Carlos Brickman, enfim. Era uma galera que estava lá cobrindo, porque a eleição do Uruguai era muito importante, e eu... São grandes jornalistas, bom falar. Isso, exatamente, grandes jornalistas de texto, né? E eu ficava rouco de tanto ouvir, porque eu não tinha coragem de dizer absolutamente nada, eu ficava ouvindo. Mas isso me ajudou muito a entender exatamente o que estava acontecendo. Inclusive, quando a Veja me mandou depois para a Polônia fotografar o Papa, né? E João Paulo II, que o Juca fez a referência, aí, inclusive, quem diga que o comunismo no mundo sofreu o primeiro baque, a queda do Muro de Berlim teria sido só, digamos, a gota d'água. Mas a primeira grande paulada que o comunismo teve foi exatamente quando o Vaticano elegeu um papa de um país comunista, porque a Polônia, na época, era um país comunista. E eu tive uma oportunidade fantástica de estar na Polônia quando esse papa, né, desse país comunista, voltou pela primeira vez ao seu país, já eleito papa. E o governo comunista teve que agasalhar essa visita inconveniente e foi um momento muito especial. Será que a gente separou alguma foto dessa? Eu tinha aqui? separado algumas Aqui, aí. não era? Não, tem algumas aí. Não, esse é do centro. Tá Então, aqui. essa visita do Papa à Polônia, para mim, foi uma coisa muito marcante, assim, né? Foi uma coisa muito importante, assim, de eu ter coberto, que eu tenho certeza que ali é uma coisa importante. Depois eu tive também na União Soviética, quando... Não. Eu tive Tava aí, tinha as duas, tive o na Papa levar União embora. Soviética Apareceu, também, uma hora quando acabou o comunismo, quando veio a perestroika, a glasnost, eu tive a chance também de tá estar aí na também. Rússia e também presenciei esse tipo de coisa. Então, isso é muito legal, né? Essa sensação que a gente tem da profissão nos permite acompanhar o que está acontecendo na história da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Foi legal. Agora, tem uma coisa que eu lamento até hoje, não ter acompanhado a queda do Muro de Berlim. Eu me arrependo até hoje, era um lugar que eu gostaria de ter. Alguém acompanhou, Era uma coisa né? que eu gostaria de ter Luiz Eduardo fotografado. Achute, um fotógrafo de Porto Alegre, estava em Berlim naquele dia, fez fotos bacanas disso. Agora, falando em Falecido, né? ditadura e proibição, etc., eu agradeci muito aquele capitão ter proibido aquela foto, porque essa foto ficou A que foi rasgada? no poder. É. A foto, Porque 40 anos depois, eu acho, eu fiz um livro reencontrando 100 manifestantes que estavam naquele dia ali. Foi uma história muito bacana. Maravilha. Essa história. Isso é uma maravilha. Essa história é maravilhosa. Reencontrando e colocando aquelas pessoas ali na frente do Teatro Municipal. Foi um dia, eu me lembro que o Augusto Nunes chegou lá e disse: Evandro, eu tenho meia hora para fazer a foto aqui, eu tenho que voltar, estou com um táxi esperando. Tudo bem, meia hora eu resolvo. Porque eu levei todo mundo para frente à Casa Municipal para fotografar todo mundo como se estivesse olhando para o Vladimir naquele dia. E ali eu tinha convidado outros também, você espera aqui, eu fotografo fulano e depois você e você. Aí se reencontraram ali, se relembraram contando histórias, choraram, foi um dia glorioso. O Augusto perdeu o avião, perdeu o táxi, foi uma loucura. De meia hora ele ficou 5 horas ali, porque reencontrou tantas outras pessoas ali manifestantes da época.
participante daquele dia glorioso, e foi um dia glorioso também. Como é que você porque fez para chorou fazer muita gente. Você foi, quanto tempo você levou para Não, recontatar essas eu pessoas? publiquei o meu primeiro livro em 83, com aquela foto do primeiro livro, e a designer que estava no livro estava na foto. E ela achou o marido dela, arquiteto, em cima, na parte superior da foto. E aí eles foram falando, olha, eu acho que tem uma foto que chamava outros colegas de evento industrial, o Hernandes de arquitetura e tal. indicando o outro. Eu indicando. Aí me chamaram e eu digo, olha, aí a Adriana, cara, e minhas filhas resolveram colocar na internet. Vamos fazer um livro, colocar na internet, chamando as pessoas a comparecerem, prestarem depoimento. E aí a gente conseguiu 150 pessoas, mas nós fechamos com 100 pessoas, porque como era passado do 100 mil e o livro era patrocinado, e a patrocinador exigiu que fossem os 100, como estava lá na história, e aí a gente fechou o livro com 100 mil. Todo mundo contando seu depoimento, 40 anos depois, sua trajetória. Tinha gente aí da luta armada, tinha gente que não era nada, apenas participante. Enfim, tinha a Guga, que foi sequestrou o embaixador americano. Foi um trabalho, acho que importante. Essa coisa de atrapalhar a vida do Augusto Nunes, fazer perder o avião, é bem de fotógrafo, né? Porque a gente sempre fica com aquela conversa mole que não vai demorar muito. Tem um episódio, inclusive, fantástico do Bresson, né? Que um dia o Bresson foi encarregado de fotografar a Simone de Beauvoir, se não me engano, e bateu na porta lá, Simone de Beauvoir abriu a porta, meio contrariado esse negócio de fotógrafo, vem aqui me fotografar e tal. Mas era o Cartier-Bresson, né? Era o Cartier-Bresson, enfim, mas mesmo assim ela falou, vai demorar muito? Ele falou, mais que um dentista, menos que um analista. Gente, a gente está aqui na mesa, a gente não consegue perceber direito, mas tem centenas de pessoas assistindo vocês aqui. Muitas perguntas muito boas. É que o papo tá tão bom que eu fico até envergonhado de entrar no meio para fazer perguntas. Mas, por exemplo, tem a Liliana Antunes, que está perguntando para Nair como foi dividir a cela com a Dilma. Opa, essa está bem informada. Bem informada. Bom, eu não dividi a cela, propriamente dita. Eu dividi a cadeia, né? Eu estava numa cela, a Dilma tinha algumas celas. Tal. Foi uma experiência absolutamente... Isso foi no DOPS? Né? Não, na Tiradentes. Foi uma experiência interessante porque... eu acho que em todas as prisões, né, em se tratando de preso político, acontece isso. Só tinha gente maravilhosa lá. Encontrei pessoas incríveis, né? Tinha professores da USP, tinha tanto que nós estávamos privadas absolutamente de tudo. E a gente resolveu, assim, nessa privação total, o que nós vamos fazer? Então, eu dava aula de francês, a outra dava aula de inglês, a outra dava aula de biologia. O que cada uma tinha feito, passava para as outras. E foi, por exemplo, dentro da prisão, através de uma das prisioneiras, a Arlete, que me despertou muito essa questão da biodiversidade, da biologia e tal. Foi lá que eu aprendi grandes coisas. Mas para falar exatamente da Dilma... A Dilma era uma pessoa que, muito diferente do que eu estava lá, eu tinha 3 filhos, eu estava preocupadíssima com eles, naquele misto de culpa e de coisa, e ela era uma pessoa assim, ela nasceu, e acho que quando ela teve 1 ano de idade, ela falou, vou ser política. Ela tinha definido a participação dela, então ela pensava, lia e tudo tal. E a gente fazia mesa redonda, assim, de quando a gente começou a ter textos para ler, a gente lia como queria. Eu podia ler sozinha, podia ler com o meu companheiro do lado, a companheira do lado e tal. E daí a gente fazia uma reunião coletiva. Eu me considero uma pessoa média, assim, nem para baixo nem para cima, mas a gente fazia a reunião e tal, daí a Dilma falava, resumindo. Quando ela falava resumindo, eu falei, eu não li esse livro. Passava a régua. Que livro é esse? Porque ela via tanta coisa, ela analisava tanta coisa, ela pegava a coisa mesmo e, conseguia assim, o suco. Fora isso, era uma pessoa, assim, bem direcionada, assim, determinada, direcionada. Ela é um pouquinho mais jovem do que eu, a Dilma. Mas ela tinha muito, dava para perceber, assim, o foco dela estava muito mais acentuado e tal. E por quanto tempo?
Na realidade, não foi muito tempo, porque eu saí, ela entrou bem depois do que eu estava. Quando ela entrou, eu já estava presa há uns 6 meses, mais ou menos. Passou tudo isso? Eu passei 9 meses. Caramba! Quando ela entrou, já tinha ficado uns 6 meses e daí eu saí com 9 meses. Quer dizer, a gente ficou junto 3 meses. Mas foi uma experiência, não só pela Dilma, mas por todo mundo que eu encontrei lá, abriu muito para mim. Como é que foi a sua prisão? A minha prisão, na realidade, foi... Por nada? Não, por nada nunca é, viu? Apesar do que a gente diz. Não, mas enfim, eu era estudante da USP, né? Estava fazendo faculdade e a gente fazia... E era a época do Dirceu, Palmeira, todo mundo, a USP fervilhando e tal, a gente discutindo toda. Você imagina, quando eu entrei na USP, uma coisa assim que... Muitas vezes, quando as pessoas falam, mas, Naira, o que você acha que dá para fazer? Eu entrei na USP, falei, que currículo de merda, que coisa horrorosa, era horrível. E daí, a gente juntou um grupo, assim, batendo papo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Qual é o teu curso, desculpe? Comunicação. Ah, sim. Era a segunda turma da ECA, né? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos ver. Quem você acha que é bacana de comunicação? Edgar Morin, tá lá, Edgar Morin. Qual outro? Cineasta e tal, não sei o quê. Juntamos tudo, fizemos uma cartinha. Fizeram um currículo, vocês. Não, A grade. fizemos Fizeram a grade. Era a grade da escola. Convidamos todo mundo para vir dizendo, não temos dinheiro, vocês vão ficar na nossa casa e tal, mas estamos na USP, né? A USP é a USP. Todo mundo aceitou. Veio todo mundo. E foi assim, daí a gente convidou os intelectuais daqui, os irmãos Campos, o Décio Pinhatari e tal, que foram absolutamente maravilhosos, tal. E a gente começou assim, discutindo aquele currículo e por que daquele currículo na faculdade, entende? O que era a comunicação? Que é uma grande pauta essa, né? O que é até a hoje. comunicação? Diria que até hoje. Isso, por favor. Isso foi... 70. 69. Que ano? 69. Então, Foi o ano que eu comecei a fotografar. eu acho que... 69. Ah, tá. Eu acho que realmente essa pergunta do coisa é muito... foi muito interessante, né? A faculdade tinha, eu não sinto hoje essa pulsão, essa vontade de discutir e esse apoderamento de ideias, né? Então, você tem uma ideia, ninguém falava, mas será que dá? Não, claro que dava, entendeu? Claro que dava. Eu acho que isso falta muito hoje nos estudantes. Eu sinto muito isso, essa falta de vontade, de querer. Mas não é só de estudante, eu acho que o mundo de modo abriu geral, também, verdade, de uma forma muito ampla, eu acho. Está meio desfocado. Está muito Bom, vocês estão aqui hoje Pulverizou por essa vontade. muito, abriu Não, e tem o seguinte, muito, e daí é difícil. No caso nosso, no caso do Brasil, nessa história, a nossa história eu acho que era um pouco mais fácil na nossa época, porque a gente tinha um alvo muito nítido, que era a ditadura. Então, como jornalista, como fotojornalista, a gente não tinha nenhum prurido em ser tendencioso. Nós éramos contra a ditadura, claramente contra a ditadura. E Então, todos do mesmo lado, com exceção dos que apoiavam a ditadura. Exatamente. Então era mais fácil. As Hoje manifestações tinham palavra de ordem, né? Então, hoje as coisas é meio difusa, você não sabe. Não, eu acho que abriu demais, e a internet também tem esse papel, não sou contra. Só de cinza não, tem 50 mas tons tem hoje. essa... Mas eu acho que a gente... Você andou lendo, hein? A gente está acostumado com Não preto é. e branco. Eu acho que a gente Tom. achava que essa Câmara tinha um poder de, olha, nós estamos aqui para lutar contra a ditadura, porque nossa arma é essa. E a gente saía para a rua para defender isso. Mas hoje banalizou essa arma. Hoje as coisas, até por nossa culpa, porque a gente usou muito isso aí, né? Banalizou, está banalizado. Eu cobri uma guerra do 92, a guerra do Golfo, onde os jornalistas ainda tinham uma certa segurança, né? Não muita, mas alguma. Hoje não tem nenhuma. Hoje é uma banalização, que nós somos também de uma certa maneira. porque a gente mostra... Cadê a foto do sangue? Né? Eu lembro Você vê o fenômeno da mídia ninja, do fora do eixo, como fator de banalização do processo ou não? É uma faca de dois gumes. Não dá pra, e você não pode ignorar um gume que é excelente, que mostra as coisas. Tá? Ignorar, não vi. O gume excelente, né? Aquele que corta a seu favor. Não dá para ignorar, porque, enfim, é o nosso trabalho, né? De contar a história, de olhar
registrar e relatar. Né? É o que a gente sempre fez, de maneiras diferentes, tecnologias diferentes. Eles fazem isso, metem a cara, assim como a gente metia a cara com 20, com 24, então se enfiava. Né? Eles fazem isso com tecnologia melhor. Agora, se você fizer um olhar semiótico aí nesse negócio, banalizou, né? Banalizou. Nós derrubamos tabus, né? Ou seja, tabus da morte... Tem um aspecto que eu acho interessante, que você formaliza uma comunicação, né, fora do modelo tradicional, comercial, e sistema de comunicação. Isso é interessante. Isso é interessante. Eu acho que é muito acho até revolucionário. Acho muito bom, acho muito bom. Até baixei aquela application que tem lá, que você pode via Twitter, apertar um botãozinho no celular e gravar tudo isso aqui e mandar pro ar no outro. Isso é sensacional. Real, né? Isso é sensacional, maravilhoso. Não estou falando isso. Eu estou falando uma coisa um pouco mais ampla do nosso trabalho, né? E da banalização do uso dessas imagens. Eu acho que isso a gente pode No discutir sentido mais. de anestesiar, né? Mais na frente. Um volume tão grande de anestesiar as pessoas, ninguém mais quer tomar muito Mas conhecimento. não adianta, não ignorar isso aí. Sem interromper vocês, acho que a gente pode falar isso mais quando a gente falar em sobrevivência e também falar da sobrevivência da profissão, que acho que esse é um tema... Tem os eixos, né? E acho que esse é um tema bastante polêmico. Eu, como professora universitária, eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que não banalizou. Eu acho que ela se transformou. Ele que disse. Eu acho que assim, que não existe uma banalização. Existe sim uma transformação do ato, da visualidade do ato de fazer fotográfico, né? E viva a GoPro. E viva a GoPro e viva todo mundo se bem usado, né? É a mesma coisa, mas acho que isso vai dar um papo, selfies, GoPro, sobrevivência, isso mas não banalizou. Eu acho que ela se mudou e se transformou, né? Tem muito espaço e eu vejo o fotojornalismo voltando com muita força, ao contrário do que preconizamos. Está morto, não morreu. É o contrário, ele volta porque é outro jornalismo, é outra sociedade, né? Isso que a gente está falando um pouco. Qual foto? Da baioneta. É da baioneta. Vai. Gente, tem um Não, recado dá pra ele aqui. aí que eu quero depois falar dessa foto aí. Tem um recado aqui do Carlos Carvalho, de Porto Alegre, falando que para a minha geração, que vem logo depois da do Rogério Reis, foi um privilégio conviver com esse grupo que está na mesa. Garoto, né? Referência fotográfica, política e de vida. Bonitinho. Tá bom. Depois eu quero falar O da Carlos história Carvalho é o dessa organizador do Fest Foto Porto Alegre lá. O Festival de Fotografia é um evento importante que ele tem feito com grande esforço pessoal. É um carioca perdido. Um carioca Exilado, autoexilado em Porto Ele Alegre. tem passaporte. Editou o livro da Nair, né? Foi o... Gente, vamos fazer uma pausinha para o pessoal que está em casa também tomar uma água, para a gente tomar a nossa água que quase ninguém, só eu que estou só ouvindo, tomei. E eu tomo água também. Tô na água. O vinho eu não cheguei nele ainda, tá muito interessante o papo. Mas depois, no próximo bloco, o que a gente vai conversar? No próximo bloco vamos falar de limites. E aí acho que é bom a gente discutir, além do que eu fotografo, do que eu não fotografo, muito essa questão ética versus estética, e podemos retomar um pouco essa estética de hoje, que o Hélio chama de banalização, ou do Media Ninja, né, ou um excesso de pós-produção das imagens. O Hélio trouxe um assunto aqui que eu achei, pena que na conversa vai saindo. Eu acho que a posição do Brasil perante os outros países da América do Sul, eu acho que realmente melhorou um pouco, mas ainda tem muito dessa arrogância. E eu acho que essa arrogância entrava um monte de coisas. Eles olham para o Pacífico, a gente olha para o Atlântico. Entrava um monte de coisa que Universo poderia... cultural. Fala melhor inglês que Por espanhol. isso que o Neruda disse, quando eu morrer eu quero ser enterrado virado para o Pacífico. E assim foi feito, à vontade. Legal, gente. Vamos tomar uma aguinha então. Tem muita coisa para falar ainda. Eu quero falar para o internauta de casa que não conhece Educar para entrar no site www.educar.com.br e dar uma olhadinha no catálogo de cursos que a gente tem lá, que são de diversas áreas, incluindo fotografia. Tudo bem? Daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, a gente está de volta. Educar, sucesso e aprender sempre.